A Bíblia diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Você pode ler o verso 2 aí, por favor? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe pela Tua palavra nessa noite, para a Tua glória. Amém. Amém. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Meus irmãos, a narrativa de Crônicas 25 fala dos reis de Judá, que é o reino do sul. Israel se dividiu em dois grupos, em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos. O reino do sul, apenas com Judá e Benjamim, mas Judá prevalece. E na liderança dos judeus passaram-se vários reis. Um rei que promoveu uma reforma, o rei Josafá. Em seguida, o rei Jeoarão, que não foi lá essas coisas. O rei Acasias, que também não foi lá essas coisas. E ele morre, e Atalia, sua mãe, assume o reinado. Primeira vez que uma mãe de um rei assume o reinado. Mas logo depois, ela é deposta e aparece então Joás, o outro rei de Judá. O rei Joás tinha como conselheiro o sacerdote Joiada. Enquanto o sacerdote Joiada estava com Joás, tudo dava certo na vida dele, no reino. Mas o sacerdote veio a falecer e o reino descambou. E foi aí que surge Amazias, um rei que teve a oportunidade de guiar o povo judeu de uma forma bem intensa, bem envolvido com Deus, mas ele desperdiça essa oportunidade porque ele não faz de todo o coração. E quando a gente pensa nessa expressão de todo o coração, é estar inteiramente envolvido, é dar-se por inteiro. E aí, irmão, não tem como deixar de lembrar da história do porquinho e da galinha que eu contei aqui há umas 3 terças passadas, né? Porquinho, no café da manhã, ele dá o bacon, a galinha dá os ovos. A galinha faz a parte dela, mas no dia seguinte ela está viva. O porquinho fez a parte dele, mas no dia seguinte não tem dia seguinte para ele. Você está aqui? E aí eu até disse na ocasião que nós deveríamos ser um crente porquinho. Aí teve os irmãos que adoraram a ideia e começaram a sorrir achando que isso significava não tomar mais banho. Não é isso, irmão. Crente porquinho é o crente que se dá por inteiro pela causa do Senhor. E aí o Rômulo trouxe uma ideia da intensidade nessa conferência que foi muito forte. Porque eu não conheço ninguém, irmãos, que fez grandes revoluções sem ser intenso. Aliás, avivamento é Deus provocando intensidade no coração do homem. É gente que se dá pela causa por completo. Então a Bíblia diz que Amazias fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração, ou como a minha versão NVI, de todo o coração. Ou seja, ele agiu corretamente diante do Senhor, mas isso até certo ponto. Ele não fez isso com inteireza de coração, ele não fez isso com comprometimento verdadeiro, ele não fez com intensidade, ele não se envolveu completamente com o Senhor, ele se envolveu parcialmente. E a Bíblia, irmãos, nos traz advertências sérias quanto a isso. Olha o que diz a Bíblia: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Está dentro de um contexto, é importante a gente falar sobre isso, porque é o profeta Jeremias que vai falar. Deus está falando através do profeta, a palavra é de Deus, e Deus está dizendo o seguinte: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que quer dizer isso, irmãos? A gente às vezes se esquece do significado das palavras. Relaxadamente, a gente pensa lá o quê? Criança relaxada, o caderno está todo bagunçado, os brinquedos estão tudo jogados, esse homem é muito relaxado, a cueca dele onde é que está?
Veja só, meu Deus do céu. E a gente pensa relaxado assim. Mas a raiz da palavra relaxado, irmãos, é como alguns estão aqui nessa noite. Relaxado. Descansando um pouquinho aí na cadeira. O dia hoje foi intenso, você trabalhou muito. Eu sei. Então agora você está dando uma relaxadinha. Se o pastor continuar falando assim, com esse barulhinho, você vai, fala mais, pastor. Sua doce voz, eu quero ouvir. Mas não, irmão, eu não falo assim, irmão. Dormir nesse culto, irmão, é quase um suicídio que você tenta fazer aqui, viu? Pois bem, irmãos, relaxadamente é você simplesmente relaxar, é não fazer mais ou fazer de acordo com as suas forças. Quer ver outro texto que as pessoas usam de forma errada? Ó, pastor, está lá na Bíblia, né? A pessoa justificando a negligência dela com esse texto. Qual o texto? Né, pastor, está lá na Bíblia, que a gente deve fazer as coisas para Deus conforme as nossas forças, né? Então quer dizer, se eu não tenho força para fazer, eu não faço, não é isso, pastor? Né, não, nunca foi. Isso é analfabetismo bíblico. Entendeu? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que você tem força, e que você pega a tua força. Você não tem força, irmão. Se eu pegar aqui agora, irmãos, vou dar a nota de R$100 para você, irmão. Vocês vêm derrubando cadeira, pisando no irmão, e pá, e pega a nota. Rasga a nota e leva a nota. Então você tem força, irmão. Se de repente aquela porta se abrir e entrar um cara malucão ali e puxar uma arma assim, eu vou matar todo mundo, irmão. Você quebra tudo aqui, quebra até aquela parede e vai tudo embora. E ainda larga o pastor para trás. A gente tem força, irmão. Soltar um pitbull aqui agora. E aí, sobe gente nas cadeiras. Pastor, repreende o cão, literalmente. Então a gente tem força, irmão. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não pode, escuta aqui, irmão, a interpretação da Bíblia. O que nós não podemos, irmãos, fazer, é aquilo que Deus tem que colocar na nossa mão, nós não podemos fazer menor do que as nossas forças. Menor do que as nossas forças. Porque a maioria de nós faz menor do que as nossas forças. Nós lutar contra o pecado, a pessoa diz, não, é mais forte do que eu. É igual quando a gente pega aquele pudim gelado que a Camila faz, né? A gente olha para a dieta e olha para aquele pudim, olha para a dieta, não, é mais forte do que eu, né? De que tive uma vez uma mulher fazendo dieta e ela estava lutando, e ela falou assim, não, é o demônio que está me tentando para eu comer esses doces na geladeira, é o demônio. Ela não aguentou mais, abriu a geladeira e falou, quer saber? Come, demônio, come. Logo venceu a batalha lá comendo demônio. Irmãos, o que acontece quando a gente não dá o melhor para o Senhor? Por que tem tanta gente, irmãos, que vai e diz assim, eu gosto de ir devagarinho nas coisas de Deus? Eu me lembro de um amigo, já contei isso aqui em outra ocasião, que disse para mim assim, um dia eu vou me converter, com certeza, mas não vou fazer igual o Rodrigo não. Rapaz, Rodrigo foi de vez, parou com as baladas, parou com as coisas todas, agora só quer saber de ir para a igreja. Eu não, eu vou devagarzinho, vou um dia de cada vez, não vou assim como ele foi de vez não. Esse abençoado, meu, tem 20 anos de convertido, faço agora em outubro. Esse abençoado até hoje não se converteu, irmão. Aí está tão devagarinho, parece aquele cantor lá, né? É devagar, devagarinho. Então, o que acontece quando falta, irmãos, o fogo da paixão pela presença de Deus? Quando a gente ora meia boca, Senhor, traz um avivamento para mim, por favor, Senhor, quero tanto ser avivado, oh Deus. O que acontece, irmãos, quando falta, irmãos, paixão pela palavra de Deus? A gente consegue passar o dia inteiro sem buscar a palavra. Quais são os riscos, irmãos, que a gente corre de não fazer as coisas para Deus de todo o coração, não servir a Deus de todo o coração? Bom, olhando para Amazias, a gente encontra algumas coisas. Primeiro, olhe para a sua Bíblia. Verso 3 diz que quando ele sentiu que tinha o reino sob pleno controle, ele mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Mas ele não matou os filhos assassinos. Então ele começa bem, preste atenção nisso.
porque ele obedecia o que está escrito no livro da lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou que os pais não morreriam no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Olha que crente abençoado, ó, seguiu a palavra, eliminou só quem ele tinha que eliminar. Gente, se tiver frio, pode desligar o ar aí, tá? Vocês estão sentindo frio? Está nevando ainda? Não? Aqui tá, irmão. Aqui tá, o meu dedo deve ter cajuído. Aí, gente, Amazias, ele vai fazendo muitas reformas, lá no verso 5. Só que no verso 6, ele contrata em Israel, olhem para a sua Bíblia, 100 mil homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Só que, verso 7 diz que veio um homem de Deus e falou para ele o seguinte: rapaz, você está fazendo errado. Esse pessoal de Israel que você contratou, ninguém aí serve a Deus, ninguém aí é crente. Eles não têm aliança com Deus, isso vai trazer problema para você. Aí Amazias falou: mas o que eu vou fazer com 3,5 toneladas de prata que eu já paguei a eles? O profeta diz: querido, isso é tão pouco para Deus, Deus pode te dar muito mais. Irmão, isso aqui é muito importante para nós. Olha aí para a sua Bíblia. Olha, o profeta diz no verso 8 que mesmo que ele vá e combata corajosamente, Deus vai derrotá-lo diante do inimigo. E Amazias perguntou: mas e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei a essas tropas israelitas? Tem gente que é assim, né, irmão? A gente fala assim: querido, isso aí que está na sua vida, esse presente que você recebeu de um amante, você precisa tacar fogo nisso. Mas pastor, olha a marca dessa calça, pastor. Olha a marca dessa calça, pastor. Essa calça custa R$400, pastor. Vou botar fogo nessa calça. O profeta está falando, o sujeito está até falando assim: mas tem 3,5 toneladas de prata aqui. Pastor, esse celular é o celular dos meus sonhos. Não dá para eu ficar com ele não, pastor. Eu só joga um azeite nele, ora em cima dele. Irmão, já vi gente apelar para mim. Até no gabinete alguém virou para mim e falou assim: pastor, você não quer ficar com isso não, pastor? Eu te vendo com um preço baratinho. Contando assim, irmão, só a graça. E aí olha só, a resposta do profeta: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso, lá no final do verso 9. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim. Irmão, se tem alguma coisa na tua vida que o diabo trouxe, e você está segurando porque acha que é caro, o Senhor pode te dar muito mais do que isso, irmão. Deixa isso embora. Amém? Não, mas eu recebi isso aqui, irmão. Para com isso. Para com isso. Tem gente que guarda lá barzinho, irmão, crente com barzinho, só a graça, irmão. No inferno vai ter um monte de barzinho também assim, ó, esperando os crentes, alguns crentes lá. Me chama na tua casa, se eu ver um barzinho lá, irmão, sabe o que eu faço, né, irmão? Faço nada, irmão, é a sua casa, vou fazer o quê? Vou falar com você depois, né, irmão? Aí eu falo. Mas veja, vem, gente. Verso 10 diz que Amazias obedeceu e mandou de volta os soldados de Efraim. E eles ficaram furiosos, foram embora indignados. Amém? Amazias obedeceu, sim ou não? Sim. Mas só que acontece agora uma coisa, irmãos. Vamos para a Bíblia. Primeira coisa que acontece quando alguém não vive de todo o coração na presença de Deus. Primeiro, nós acabamos abrindo brecha para a gente se desviar. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Às vezes a gente fala assim: pastor, mas tinha aquela pessoa que estava tão buscando tanto a Deus, estava pegando fogo na igreja, ela se desviou. Me ajuda a entender. Muitas vezes, irmãos, é uma aparência, porque os bastidores mesmo não têm essa paixão, não tem essa busca. Amazias abriu uma brecha para se desviar. Olha o que diz o verso 14, olha aqui na tela mesmo, pode ler na sua Bíblia se você quiser. Diz assim: vindo Amazias da matança dos edomitas, que era o inimigo que ele foi combater, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Não é de Alseir aqui não, tá, gente? É de Seir. E tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Olha a queda de Amazias. Ele tem uma postura fantástica no início do capítulo. Só que agora, irmãos, olha o que vai acontecer. A Bíblia é bem clara quando diz assim, lá no verso 15 e 16. Olhe para a sua Bíblia aí. No verso 15. Perdão, irmãos. Eu estou muito ruim de garganta ainda, mas estou lutando aqui. No verso 15 diz assim: então a ira... Não, está dando para levar. Já estava ruim antes, agora... Então a ira... Quero até agradecer o Gabriel pela bala house preta, né? Está subindo pelo nariz, está chegando no cérebro já. Por isso que eu demorei aqui no início da pregação, que eu estava mastigando aquele trem. Já foi lá no cérebro e já voltou. Virou o zoinho aqui. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um... Fala direito, irmão. Parece colegial, irmão. Falei isso para os jovens.
Profeta. A professora fala assim: vamos ler o quadro. José foi à feira. Vamos, gente. José foi à feira. Irmão, para com esse negócio, irmão. Você é filho de Deus, você está cheio de Deus aí. Então vamos falar direito, irmão. Deus enviou para ele quem? Uau, agora estou na igreja certa. Bom, que disse ao rei o quê? Por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Agora olha o verso 16, irmãos. Enquanto ele ainda falava, o profeta, ele aqui é o profeta, o rei interrompeu e falou assim: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? Entre outras palavras, sabe o que Amazias falou? Quem te perguntou alguma coisa? Quem te pediu a sua opinião? O rei desafiou um profeta, irmão. Um profeta que Deus enviou para aconselhá-lo, para corrigi-lo. Quando a gente não está diante de Deus de todo o coração, a gente se desvia com facilidade. Um dia a gente ouve a voz de Deus, outro dia a gente despreza a voz de Deus. É por isso que muita gente ouve pregações, e no início até busca, mas depois ouve e não liga. Não, sei lá, acho que não é para mim não, deve ser para a pessoa que não veio no culto hoje. Você está aqui, irmão? Queridos, ele disse: fica quieto, porque eu não quero bater em você. E sabe que eu acabo aprendendo uma coisa? Quem faz as coisas para Deus de todo o coração, aceita correções. Mas quem não faz de todo o coração, aí é outra história. Ah, obrigado, irmão. Aí é outra história. Obrigado, minha irmã. Agora mais uma bala que vai entrar no nariz agora e vai para o cérebro. Meu cérebro vai funcionar a todo vapor agora. Não, meu Deus do céu. Obrigado, irmã. Anestesia, irmã. Aí daqui a pouco eu paro de falar, acabou a mensagem. Pastor tá palhaço hoje, né? Irmão, agora tem que botar a bala cá no canto para falar. Irmão, quem faz as coisas para Deus de todo o coração, não tem problema nenhum em ser corrigido. Ele aceita a correção. Agora quem não faz, irmão, não. Por que essa pessoa está falando assim comigo? Não aceito, não. Vou sair da igreja. Vou fundar uma igreja. Irmão, o que acontece quando a gente não dá ouvido à voz do Senhor e não faz de todo o coração? Note aí. Somos derrotados diante do... Irmão, isso aqui é um princípio fantástico, é o princípio da legalidade. Jesus falou uma coisa muito importante para nós, ele diz o quê? Quem comigo não se ajunta, se... O que quer dizer isso, irmão? Que às vezes a pessoa... Está aparecendo a bala aqui do lado? Tá não, né? Às vezes a pessoa, irmão, chega perto de Deus, mas não está envolvida com Deus. Tipo assim, imagina você, irmão, os homens aí botam uma bermuda, as mulheres um biquíni e vão para a praia. Aí está lá a água da praia, aquele mar, irmão, imagina comigo, sonha comigo, irmão, realiza. Areia branquinha. Aquela água que quando você entra assim, ó, com a água aqui, você olha o seu dedão do pé e dá para ver o bichinho lá no dedinho do pé. Dá para ver aquela sujeira no canto da unha. Então, aí a pessoa está toda arrumada, você está todo arrumado, vai para a praia, aí molha só a pontinha do dedo na água e vai embora para casa. Tem noção, irmão? Tem noção isso? Tem muita gente que está fazendo assim com Deus. Vem para Deus, mas quer molhar só a pontinha do dedo. Não, eu tenho que ver como é que vai ficar, né? Só a pontinha do dedo. Irmão, entra de cabeça, irmão. Mergulha, porque Deus é fonte. Nós aprendemos isso semana passada. Deus é fonte para nós. Deus é fonte, irmão. Fonte de vida, fonte de salvação, fonte de esperança, fonte de alegria. Fonte, irmão, fonte de ânimo. Deus é fonte, irmão. Mergulha. Olha para o verso 17. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou o mensageiro Jeoás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: vem me enfrentar. Irmão, olha o sem noção. O inimigo está lá, ele está aqui. O problema está lá e está aqui. O que ele faz? Ele traz o problema perto dele. Vem me enfrentar. Vem. Está me fazendo lembrar um garotinho que eu conheci, uma bênção, né? Eu parei no lugar, acho que foi parar de Ibiraçu, e sem querer, na hora de eu
chegar no balcão, pisei no pé do garoto. Devia ter uns 6 anos de idade, mais ou menos. Assim, pequenininho. Aí eu, desculpa. Aí virei para comprar o que eu ia comprar, o menino foi no meu pé e fez assim. Irmão, olhei para ele, falei, aí sabe como é que é, né? Meu espírito de criança falou mais alto. Fui no pé dele, ó. Só que eu dei mais forte, né? Aí ele olhou para minha cara assim, ó. Desse tamanho, irmão. Falei, é anão, isso deve ser anão. Olhou para minha cara assim. Calçou meu pé, irmão. Aí eu acho que ele sentiu, aí eu falei, não, é melhor parar com isso aqui, que daqui a pouco vai vir o conceito telar aqui e vai me arrebentar também, né? Irmão, tem gente que é assim, não aguenta com nada e provoca. Não está orando, não está lendo Bíblia, não está jejuando, não está buscando a Deus e vira para o diabo. Vem, diabo, vem. Irmão, olha a sequência. Verso 19. Verso 20. Amazias não quis ouvir o profeta, não quis ouvir o rei, e ele vai enfrentar, porque ele estava pedindo conselho aos deuses de Edom, ele vai enfrentar Jeoás, rei de Israel. Diz o verso 21, então Jeoás, rei de Israel, o atacou, ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Olha a cena, irmão. E Jeoás capturou Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom. Lembra de Obed-Edom? E ainda dos tesouros do palácio real. E também fez reféns, e então voltou para Samaria. Bom, aqui nós precisamos pensar. Amazias era rei de Judá, Judá era o povo de Deus. E Deus não defende Amazias. Por quê? Diga comigo, por causa do princípio da legalidade. Olha esse texto. Novo Testamento. Diz assim: Jesus continuou numa conversa com seus discípulos. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença, alvará, para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Já expliquei como é que você peneira trigo. Bate, para o vento levar a palha embora e o grão descer. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: olha, Satanás conseguiu o direito, conseguiu a licença para acabar com vocês, discípulos. Como isso, pastor? Princípio da legalidade. Quando nós pecamos, nós abrimos brechas, fendas espirituais por onde demônios vão entrar e vão agir. Você vê essa passagem, por exemplo, em Juízes, capítulo 6 e 7. Aliás, 5, 6 e 7 na sequência. Eles atacam Jericó, destroem Jericó, e Deus falou, não pega nada. Mas um tal de Acã falou, rapaz, tem umas roupas aqui legais, tem um negócio de ouro aqui bacana que eu não tenho, quero ter um desse, né? Guardou, enterrou na tenda dele sem ninguém saber. Aí Israel, Juízes capítulo 6, 5 e 6, né? Ele vai enfrentar agora a cidade de Ai. Perdão, irmão, Josué, capítulo 5 e 6, não é Juízes. Vai enfrentar a cidade de Ai, uma cidade pequenininha, um ovinho. E ele sai lá, tudo gente correndo, 36 soldados mortos. Josué cai em pranto, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Deus falou assim, meu Deus, por quê? Está orando por quê? Levanta daí, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz. Israel pecou, vai resolver o problema do pecado. Eu não posso fazer nada, eu não posso defender vocês do inimigo, porque Israel pecou. Alguém tomou coisa consagrada, enterrou na tenda, Israel pecou. Veja, o pecado era de Acã, mas foi tomado para todo o povo. E o que aconteceu? Começa a procura, vai na tenda de Acã, desenterra, vem Acã. Fui eu. E aí ele é eliminado do povo, o povo vai vencer, lutar contra Ai e vence Ai. Aliás, você vê essa temática num sermão que eu preguei, que eu acho que deve estar no YouTube também, que qual a razão das derrotas da vida, uma coisa assim, o tema, ok? Procure lá depois. Pois bem, então,
No Novo Testamento, Jesus deixa bem claro que Satanás tem licença. Por que licença? Porque Pedro nega Jesus, os discípulos se afastam de Jesus, negando a andar com Jesus, aí tem mentira, tem muitas coisas aí nesse processo, e ele sofre a consequência disso. Meus irmãos, eu tenho dito o seguinte: há muita pressão na nossa vida lá de fora, amém? Você concorda comigo? Tem tanta coisa pressionando a nossa vida, o diabo não para de encher o nosso saco, entendeu? São as lutas da vida, pessoas que muitas vezes têm sido instrumento do diabo para poder machucar pessoas. É tanta pressão, é problema, é luta. Então escuta uma coisa: se nós não nos dedicarmos a ter uma pressão interna que vem de uma busca por Deus, de estar unido ao Senhor, nós vamos cair certamente, irmão. Por isso que muita gente se desvia, por isso que muita gente cai. O que acontece, irmãos, quando a gente não dá o melhor para o Senhor? O que acontece quando a gente não faz as coisas de todo o coração? Terceiro, nós ficamos limitados e não alcançamos o nosso potencial. Olhe para a sua Bíblia. Às vezes, irmão, você não vai ser aquele que vai estar entre os que se afastam, mas pode estar entre aqueles que não fazem diferença no reino de Deus. Aqueles que, como aquele homem, pegou um talento e enterrou, quando poderia ter usado. Você está aqui? E olha só o verso 27 e 28. Um grande rei, que começa a reinar com 25 anos de idade, diz o seguinte: a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Olha como é que termina a história de um rei. O cara agora é fugitivo, está com medo, pressionado pelo medo, se escondendo. E olha, os grandes reis, quando morriam, tinham funerais imensos. Agora olha o estado da vida desse rei. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Amarraram o corpo dele em cima de um cavalo e levaram para Jerusalém. Isso é o fim de um homem de Deus, irmão. Isso é um fim de um rei de Deus, irmão. De um rei que pertence a Deus. Será que é para isso que Deus criou Amazias? Você acha que Deus criou você, irmão, para viver nessa vida como miserável, fugindo do diabo, apanhando o diabo, vivendo sempre sofrendo? Você acha que você tem essa ideia que Deus criou você para isso? Porque para é o objetivo? É óbvio que não, irmão. Então a nossa busca por Deus, irmãos, é muito importante. Tem muita gente que olha para a vida do outro e diz assim: Deus está fazendo o sádio prosperar e eu não. Por que isso? Por que isso? Irmão, porque muitas vezes você não conhece os bastidores da vida do seu irmão e não sabe o quanto ele tem buscado a Deus, dependido de Deus, andado na presença de Deus, faz as coisas com intensidade. Irmão, o Sádio é um voluntário, sabe? Estou falando dele aqui, agora eu vou falar dele, né? Eu citei apenas aleatoriamente. Mas esse menino vem para cá de manhã cedo para ajudar o Romo, para ajudar a Chile, para ajudar a mim, para ajudar todo mundo. Qualquer coisa que tiver aqui, ele está fazendo. Quanto que ele ganha por isso? Irmãos, gratidão que ele já tem diante de Deus. Faz por amor, porque ele falou que é importante para mim é crescer. Esse garoto aqui, esse garoto do cabelo russo aqui, que não dá nem para falar que é branco porque não é branco, não é prata porque não é prata, não é ouro porque não é ouro. Que prata da onde? Prata eu conheço prata. Esse menino aqui, esse menino trabalhava com a mãe, com o pai, na lanchonete, comendo pastel todo dia, né? Enfiando lá, né? Como diz a mamãe, enfiando a cara no caldo de cana, né? Dando prejuízo a Marilene e a Antônio, comia mais do que vendia. Não, estou brincando. E aí ele pega um belo dia e fala assim: pastor, eu quero ficar perto do senhor. Amém. Então, pastor, deixa eu trabalhar aqui na igreja na obra. Como assim? Não, deixa eu ser ajudante de pedreiro. É só para eu estar perto do senhor que eu quero aprender com o senhor. Rapaz, eu gostei desse negócio aí, hein? Esse sujeito está brincando não, ele quer crescer, hein? Tá bom. Falei, pelo menos está mais leve do que o pastor Alain, porque o pastor Alain falou: quero ficar perto do senhor. Ele ficou 1 ano comendo na minha casa lá, né? 1 ano almoçando comigo. Mas foi uma benção, irmãos. Mas tá bom, já deu a cota, né? E ele vai trabalhar na obra, se sujar todo de cimento de baixo em cima, ficar em mutirões, né? Os pais estão aqui, sabem disso. Aí alguém fala assim: poxa, o Romo tá famoso, né? Tá perto do Lex, perto do Disco Praise, perto do Salomão, já quer. Mas isso não começou agora. Poxa, casou com a Débora, né? Poxa, eu perdi a Débora aí e tal. Meu irmão, Deus fez a gente para dar certo. Diga para o teu vizinho: Deus fez você para dar certo.
vendo aí, ó? Mãe é mãe, né? Mãe não tem, mãe é mãe. E hoje, tá feliz, irmã? Ah, né? Amém, Jesus. Meu irmão, Amazias foi até onde convinha para ele. Olhe para mim aqui, por favor. Como é que você tem se envolvido com as coisas de Deus? Você tem liderado como? Ah, vou fazer o que dá. Não, irmão. Imagina o seu pastor fazendo só o que dá, irmão. Para pensar. Se eu fizesse só o que desse para fazer. Dá uma ideia, irmão. Se eu fizesse só o que desse para fazer, irmão, não funciona, irmão. Diga comigo, de todo o coração. Sabe, irmãos, Jesus é o maior exemplo de alguém que fez tudo de todo o coração. Quando ele veio a essa terra, ele não mandou um anjo na frente dele para morrer na cruz. Ele morreu na cruz. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João diz: nós vimos a sua glória, o que era desde o princípio, que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está dizendo, nós ouvimos a ele, nossos olhos o viram e nossas mãos o tocaram, aleluia! Não foi um anjo, ele não mandou um anjo, ele não terceirizou, irmão, ele não botou na conta de outro. Deixa eu te falar uma coisa, quem não faz de todo o coração para Deus, sempre vai parar no limite. Ah, meu limite é que eu estou com uma dorzinha aqui na perna aqui. Irmãos, diante de Deus eu falo isso para você com todo o meu coração. Deus conhece a minha vida e sabe tudo isso. Irmão, já subi aqui com dor de cabeça, já subi aqui sem voz. Vocês podem pegar algumas gravações, vocês vão ver isso. Já subi com dor, aliás, eu estou com uma dor aqui que está me incomodando, irmão. É tal dos 40, né? 40 é um negócio complicado, irmão. 40, depois que eu entrei nos 40, tá. Oh, meu Deus. Sabe, mas sabe qual o problema, irmão? Eu fico pensando assim, tem gente que é assim, está sentindo um pouquinho a dorzinha aqui no lóbulo da orelha, aqui, ó, lóbulo, essa parte aqui da orelha. Ah, eu vou ficar em casa. Irmão, se a casa da gente fosse hospital, era uma bênção, né? E a gente recuperasse, nada, fica em casa porque é preguiça mesmo, irmão. Vamos falar a verdade, irmão. Sabe o que eu vi hoje? Eu vi hoje, né, de uma pessoa, falando do Cleide. Essa pessoa falou assim para mim, eu vou falar, também vou falar o nome dele, não devo nada para ninguém. É o Schmidt, ele falou assim para mim, pastor, 30 anos ele aqui comigo. Muita gente às vezes se queixava, né, daquele jeitão dele. Mas olha, não tinha dor de cabeça, não tinha dor de dente, não tinha febre, não tinha gripe, não tinha nada que fizesse o Cleide ficar em casa. Ele trabalhava aqui sempre, nunca faltou. Aí tem gente que arruma um emprego, começou hoje, amanhã já está com a dorzinha nas costas, não vou não, porque eu estou dodó e não sei o quê, vou tomar bezetacil. Ah, irmão, fala sério, irmão. É sério, irmão. Fala sério, irmão. Aí depois fala assim, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu não estou conseguindo emprego. Vontade de mim é botar a mão na cabeça e falar algumas coisas no ouvido também. Ah, irmão. Desse é gelatina, irmão. Você mole, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem é de todo o coração, quem busca a Deus intensamente, essa pessoa não para diante da dificuldade, não. Olha, irmãos, olha para Paulo, irmãos. Paulo dá uma listinha dele lá, pega lá depois, 2 Coríntios capítulo 6, dá a listinha da vida dele. Naufrágio, apedrejamento, açoite, perseguição, calúnia, prisão. E ele diz, mas eu continuo fazendo. Ele fala, além disso, põe na conta preocupação com as igrejas. Você está aqui, irmão? Meu irmão, Pedro andou com Jesus de todo o coração e ele morreu por isso. Paulo andou com Jesus de todo o coração e morreu por isso. Tiago andou com Jesus de todo o coração e morreu por isso. E Jesus, irmão, foi tão envolvido com o reino de Deus, fez tudo de todo o coração, que a Bíblia diz o seguinte sobre ele: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi até o fim, irmão. Ah, pastor, mas ele lá no Getsemane, ele falou assim, ah, pai, poder passar o cálice. Falou, irmão, mas o que ele falou depois? Pega o texto inteiro. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outro caminho, papai, me dá outro caminho. Mas se não, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Fala para o teu vizinho, é de todo o coração, meu irmão. Irmãos, outra coisa, Jesus nos mostra que é possível você perceber alguém que faz tudo de todo o coração para Deus, e uma pessoa que não faz de todo o coração para Deus, na hora, sabe da onde? Da oferta.
Eita glória! Na hora da oferta, irmão. Diz a Bíblia Sagrada, irmão, no Antigo Testamento, nós vamos perceber isso na oferta de Caim e Abel. Caim chega e traz uma oferta, Abel chega e traz uma oferta. Agora, volta aí na década de 80, volta a fita aí. Quando você olha, diz a Bíblia que Abel pegou os melhores frutos para Deus. Perdão, os melhores crias para Deus. Caim não, Caim olhou para a colheita dele, passou a mão, pegou o que dava para pegar e levou e acabou. Porque Caim não fazia as coisas de todo o coração. A Bíblia diz que o coração de Caim não era como o coração de Abel. E no Novo Testamento, João capítulo 21, Lucas 21, Jesus está lá na boca do gasofilácio, olhando o pessoal na oferta, na hora do templo, e Jesus está olhando as pessoas ofertar no gasofilácio do templo. Ele viu os ricos entregando as ofertas, e viu também uma viúva pobre. Então ele diz que a atitude daquela mulher foi uma atitude muito melhor, muito superior à atitude daquelas outras pessoas. Mas por quê, pastor? Porque ela deu pouquinha moeda? Porque o pouco com Deus é muito? Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Porque ela deu o maior valor de todos, tudo que ela tinha. Lucas 21, verso 4 diz assim: porque todos esses, isso aqui são palavras de Jesus, todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. E esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Ou seja, ela já era pobre, mas mesmo sendo pobre, ela tinha alguma coisa. E essa alguma coisa que ela tinha, ela deu tudo para Deus. É de todo o coração, diga comigo, é de todo o coração. Irmão, quem faz de todo o coração, diga comigo, quem faz de todo o coração, alcança mais, realiza mais, vai mais longe, multiplica a célula mais rápido. Irmão. Agora, quem não faz de todo o coração vai até onde convém. Mas quem faz de todo o coração jamais abandona a causa. Imagine, irmãos, quantas pessoas seriam salvas se os cristãos fossem mais envolvidos com Deus e fizessem de todo o coração. Imagina quantas pessoas famintas seriam saciadas, irmão, se na sua célula todo mundo contribuísse lá na cesta do amor de todo o coração. Aliás, eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses e louvar a Deus, irmãos, por todos que se envolveram na nossa marcha do amor de domingo, viu? Deus abençoe a sua vida. E dizer assim, que às vezes é triste, irmão, mas teve gente que só trouxe alimento só domingo, irmão, porque não tem a prática de fazer isso na sua célula. Vamos mudar isso em nome de Jesus, viu? Amém? Pois bem, quantos missionários estariam no campo missionário se a igreja, irmão, se cada um fizesse mais de todo o coração? Quantas novas igrejas seriam plantadas? Eu vou fazer uma pergunta para você aqui que não quer calar. Se toda a igreja fosse como você, assim, fizesse como você faz, não sei como é que você faz de todo o coração? Eu não sei, mas fizesse igual a você, eu quero te fazer uma pergunta: como que essa igreja seria? Se todo mundo aqui na Igreja Batista Palavra e Poder fizesse como você faz, como que essa igreja seria? Se toda a igreja contribuísse como você, essa igreja seria próspera ou pobre? Se toda a igreja fosse como você no que diz respeito a ganhar almas, essa igreja estaria vazia ou lotada? Se toda a igreja fosse, meu irmão, como você, buscasse a Deus como você, orasse como você ora, essa igreja seria a igreja avivada ou a igreja morta, 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 morta? Se toda a igreja, irmão, lesse a Bíblia como você lê, essa igreja ia ser uma igreja que entendesse bastante da palavra de Deus, ou uma igreja que diz que Abraão casou com Eva, né? Como é que seria, irmão? Como é que seria isso, irmão? Outro dia eu estava num lugar e a pessoa começou a comentar comigo: não, pastor, a carta de Paulo que diz isso aqui. Eu falei: não, querido, isso aí quem falou foi Jesus. Então, Jesus falou através de Paulo, né? Eu falei: não, senhor, Jesus falou lá em Mateus. Irmãos, é um analfabetismo bíblico terrível, irmão. Não, porque está lá na Bíblia, né, pastor? Faça por onde que eu te ajudarei. Não é isso, pastor? Está na Bíblia? É melhor um passarinho na mão do que dois voando?
Não é isso, pastor? Está lá na Bíblia, né, pastor? A 1000 chegarás, 2000 não passarás. Doído, né, irmão? Pensa, irmão, pensa quando eu ouço isso. E quando eu ouço de um crente, irmão, aí eu fico doido, irmão. Fico doido para pegar o microfone. Olha a Bíblia, irmão. Fica seguindo esses camaradas no YouTube aí, fica. Saiu hoje, ó, num site conhecido, também não vou dar ibope para eles não, que o nosso querido lá, Whindersson, é esse o nome dele? Whindersson, acho que é isso. É o cara mais, é o brasileiro mais influente que existe. Mais do que ator, mais do que apresentador, mais do que qualquer pessoa. Por que será? Por quê? Porque você está inscrito no canal dele, cabeção. E aí fica repetindo as coisas que ele faz. O cara é um desviado e fica ouvindo desviado. Daqui a pouco desvia também e diz, não sei o que aconteceu, pastor. Desanimei. Ai, ui, ui, ui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Igreja Batista, Palavra e Poder. Nós não estamos atrás de religião, sabe por quê? Porque religião só quer uma parte de você. Jesus quer você por inteiro. Nós pregamos que Jesus quer você por inteiro. Nós não estamos aqui pregando religião, não. Religião é só dar um pedacinho, tá bom? Tá dando dízimo, tá ótimo. Tá vindo domingo, tá ótimo. Aqui não, meu amor. Aqui não. Aqui nós precisamos levar as coisas a Deus a sério, irmão. Por isso que vai estreitar, vai apertar. Entendeu? Por isso que algum fala assim, não, vou ouvir uma mensagem que fala meu ego, porque essa aqui está doendo demais. Eu quero terminar nessa noite, irmãos, guardando a recomendação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler isso juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando você trabalha pesado na roça, capinando, sabe, passando a foice, plantando, você está pensando em quê? No final vou receber o meu dinheiro. Por isso que você faz com vigor. Você está aqui? Está aqui? Você encara o sol quente, irmão, entijolando uma casa, cavando uma sapata, porque você está pensando o quê? No final vou receber. Esse trabalho aqui nem vão não, é meu tutu para levar para casa. Paulo diz, o que você faz para o Senhor, não é em vão coisíssima nenhuma. Já disse para você semana passada, se Deus ainda não te pagou, irmão, relaxa, porque não chegou o final ainda não. O pagamento só vem no final. Você está aqui? Agora é só a ordem de Paulo, a direção que ele dá. Aliás, é ordem, porque sede é do verbo ser, sede é um imperativo do verbo ser. Ele está mandando. Sede abundantes, sede firmes, sede constante. Então esse sede abundantes, no original grego, significa o seguinte, exceder um número fixo previsto. Aí eu vou fazer até aqui, porque só dá para fazer até aqui. Deus está falando para você ser abundante. Faz mais do que esse número que você previu aí. Você está aqui, amém? Exceder o número fixo previsto. Ter a mais e acima de um certo número ou medida. Exceder mais que, superar, tornar abundante, excelente. Então seja abundante, irmãos, é usado para uma flor que está florescendo de um botão até se abrir completamente. Diga comigo, é uma crescente. Sabe o que significa o que Paulo está dizendo? Diga que hoje eu preciso realizar mais para Deus do que ontem. E que amanhã eu devo fazer muito mais, buscar muito mais do que hoje. Tem gente que fica glorificando a Deus pelo ontem, irmão. Nessa conferência eu estava pregando, falei dos jejuns que eu fazia. O Espírito falou comigo, por que você não começa a falar do jejum que você está fazendo agora? Falei, obrigado, Senhor. Podia ficar sem essa. Então eu vou fazer 40 dias de jejum e oração nessa igreja. Que aí nem só eu pago o preço, mas todo mundo vai junto comigo. Amém ou não amém? Agora é sério, irmão. São 40 minutos de oração 3 vezes ao dia. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Na verdade, vamos começar 10 para as 6 da manhã, 10 para meio-dia e 10 para as 6 da tarde. Nós vamos orar as 3 horas principais do dia. Às 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Depois eu vou organizar isso melhor com você e vou estar aqui apregoando jejum. Ninguém é obrigado a fazer jejum, mas vou te dar uma direção, tá certo? Aí você pode obedecer e vai ser bênção, amém? Então de 10 para as 6 às 6h30, 40 minutos só de oração, 6h30 da manhã, todo mundo está liberado. E olha, irmão, eu vou vir para orar, pelo amor de Deus, não fala assim, pastor, quero conversar com você. Eu falei, então tá bom, vem para a academia que você me ajuda a carregar uns pesos lá também, pronto. Eu já levo você para outro lugar. Então é para a gente alinhar a oração, é buscar a presença de Deus. Vamos fazer isso 3 vezes por dia durante 40 dias, tá? Tu está preparado? Amém. Que bom, se não tiver, se prepara que vai dar tempo, viu? Eu vou avisar
Já já a data. Irmãos, nós precisamos descobrir que Deus nos quer intenso, Deus nos quer fazendo tudo de todo o coração. Eu tenho uma frase que eu terminei o sermão lá e quero terminar aqui também, dizendo o seguinte: você nasceu para fazer algo especial para Deus, mas você só vai fazer bem feito esse algo especial quando você fizer de todo o coração, quando você fizer com intensidade. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar dizendo isso: se você fizer de todo o coração, não haverá limites para você.